Você consegue imaginar viver 12 anos em sofrimento constante? 12 anos de dor, de isolamento, de desespero. Imagine acordar todos os dias e a primeira coisa que você sente é aquela dor que nunca vai embora. Imagine gastar cada centavo que você tem, vender seus bens, esgotar todas as suas economias, tudo na esperança de encontrar uma cura. Você vai de médico em médico, tenta todos os tratamentos disponíveis, mas nada funciona. A dor continua lá, um lembrete cruel e constante da sua condição. Com o tempo, o dinheiro acaba, as esperanças se esgotam, as pessoas ao seu redor talvez comecem a se afastar. A vergonha e o isolamento se tornam seus companheiros mais próximos. Essa era a realidade de uma mulher que a Bíblia nos conta. 12 anos. Pense em tudo o que acontece em 12 anos da sua vida. Para ela, foram 12 anos de uma hemorragia que não parava. De acordo com as leis da época, isso a tornava cerimonialmente impura. Ela não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada, não podia participar plenamente da vida comunitária, nem ir ao templo para adorar. Ela estava presa em um corpo que a traía e em uma sociedade que a excluía. A esperança dela estava morta. Mas um dia, em meio a esse cenário de pura desolação, um sussurro de esperança chegou aos seus ouvidos. Um nome: Jesus. As histórias se espalhavam como fogo em campo seco. Falavam de um homem que curava os doentes, que dava vista aos cegos, que fazia os paralíticos andarem. Um homem que não se importava com as regras sociais que excluíam as pessoas. Ele comia com pecadores, tocava nos leprosos. Para essa mulher, ouvir sobre Jesus foi como ver uma pequena luz no fim de um túnel muito, muito longo e escuro. Uma fagulha de fé começou a se acender em seu coração. E se ele pudesse ser a resposta? E se ele fosse diferente de todos os médicos e curandeiros que ela já tinha visto? Essa pequena semente de fé foi o suficiente para colocá-la em movimento. Mesmo fraca, depois de 12 anos de uma doença debilitante, ela decidiu que precisava chegar até ele. Não era uma tarefa fácil. Jesus estava sempre rodeado por multidões. Pessoas se acotovelando, empurrando, todos querendo um pouco da atenção dele. Para uma mulher fraca e doente, entrar naquela multidão era um desafio gigantesco. Cada passo era um esforço, cada empurrão a desequilibrava. Ela era invisível no meio daquela gente toda. Ninguém sabia da sua dor, do seu desespero, da sua última esperança. Mas ela tinha um objetivo claro em sua mente. Ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do manto dele, serei curada. Sua fé estava tão focada, tão concentrada, que ela acreditava que um simples toque seria o suficiente. Era uma fé audaciosa, uma fé desesperada, mas poderosa. E então, com o último pingo de sua força, ela se esticou. Seus dedos trêmulos roçaram a borda do manto de Jesus. E naquele exato instante, algo extraordinário aconteceu. O fluxo de sangue que a atormentou por 12 longos anos parou imediatamente. A cura foi instantânea e completa. Ela sentiu em seu corpo que estava livre daquele sofrimento. Imagine o alívio, a alegria indescritível. O peso de 12 anos simplesmente desapareceu em um segundo. Mas a história não termina aí. Jesus, no meio de toda aquela multidão que o apertava, parou. Ele sabia que algo havia acontecido. Ele sentiu que poder havia saído dele. E ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram confusos. Mestre, a multidão te aperta e te comprime. E perguntas: quem me tocou? Tantas pessoas o estavam tocando. Mas Jesus sabia que aquele toque havia sido diferente. Não foi um toque acidental. Foi um toque de fé. A mulher, percebendo que não podia mais ficar escondida, aproximou-se tremendo. Ela caiu aos pés de Jesus e, na frente de todos, contou sua história. Contou sobre os 12 anos de sofrimento, sobre como gastou tudo o que tinha e sobre como, com um simples toque, foi curada. Ela expôs sua dor, mas também testemunhou o milagre. E a resposta de Jesus para ela é uma das declarações mais lindas e poderosas de toda a Bíblia. Ele não a repreendeu. Ele não a julgou por tê-lo tocado, enquanto era considerada impura. Ele olhou para ela com compaixão e disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Perceba o que Jesus disse. Ele não disse: o meu poder te salvou, ou o toque no meu manto te salvou. Ele disse: a tua fé te salvou. O milagre não estava na veste. O milagre estava no coração daquela mulher. A fé dela foi o canal que permitiu que o poder de Deus fluísse e a transformasse. Ela não apenas recebeu a cura física, mas também foi restaurada em sua dignidade. Jesus a chamou de filha, reintegrando-a na família, na cidade,
na presença de Deus. Ele a enviou em paz, uma paz que ela não conhecia há mais de uma década. Essa história é um convite para cada um de nós. Talvez você não tenha uma doença física que dura 12 anos, mas talvez você carregue uma dor na alma. Talvez seja a dor da ansiedade, da depressão, de um relacionamento quebrado, de um sonho perdido. Talvez você, assim como aquela mulher, já tenha tentado de tudo, já gastou seus recursos, sua energia, sua esperança, tentando encontrar uma solução. E talvez hoje você se sinta fraco e invisível no meio da multidão, pensando que não há mais saída. A mensagem para você é a mesma. Ouça sobre Jesus. Deixe a semente da fé brotar no seu coração. Não importa o quão pequena ela pareça. A sua fé não precisa ser perfeita ou gigante. Precisa ser direcionada. Assim como aquela mulher, você precisa decidir se mover em direção a Ele. Você precisa se lançar aos pés de Jesus, com toda a sua dor, toda a sua fraqueza, toda a sua história. Quando você se aproxima de Jesus, com um coração que crê, mesmo que seja com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela se transforma em gigante. Não é sobre uma fórmula mágica, não é sobre a roupa que você veste ou as palavras exatas que você diz. É sobre a atitude do seu coração. É sobre reconhecer que você não pode mais fazer isso sozinho e que precisa dele. É sobre estender a mão da sua fé, mesmo que tremendo, e tocar naquele que tem todo o poder para curar, restaurar e te dar uma nova vida. A sua fé é o que ativa o milagre. Quando você se lança aos pés de Jesus, Ele para, Ele te vê, Ele te toca e Ele te diz: filho, filha, a tua fé te salvou. Deixe que essa verdade transforme sua vida hoje. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir essa palavra de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a paz de Jesus esteja com você.